Boa noite, pessoal. Prazer demais estarmos aqui mais uma vez com vocês para mais uma live. Nós queremos agradecer por todo o carinho, por toda a participação de vocês, porque sim, está sendo muito gostoso esse tempo que nós estamos juntos. Muito obrigada mesmo por todo o carinho, pelas mensagens, pelos elogios, pelas dicas. Muitíssimo obrigada. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, juntos, doutor Cristiano Alves, a doutora Fernanda Della Bella, a doutora Simone Cardoso e eu, Rosinei Dorothy. É um prazer estar com vocês. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre... Vou falar primeiro um pouquinho, sim, para vocês terem uma certa ideia. Então, presta atenção. Nós estamos passando por momentos difíceis e de transição mesmo. Então... eu quero falar um pouquinho sobre o mal-estar na civilização, porque esse mal-estar, ele continua sendo muito debatido mesmo em nossos dias. Freud, o pai da psicanálise, né? O pai da psicanálise chama-se Freud. Então, Freud destaca 3 fontes de sofrimento que ameaçam o ser humano, que nos ameaçam. Uma é o poder devastador e implacável das forças da natureza, nós temos visto aí que realmente, né, tsunami, vulcões, então é uma das ameaças. A ameaça de deterioração e decadência que vem do nosso próprio corpo, o envelhecimento, né, gente, que vem aí. E a terceira fonte de sofrimento é o sofrimento advindo das nossas relações com os outros seres humanos, quer dizer, as relações interpessoais. Mas com isso, depois de Freud falar sobre isso, ele fala assim, ele nos exorta, é quase uma exortação, que ele fala assim, olha, nós não podemos e nem devemos abrir mão das nossas reivindicações de felicidade. Porque, segundo Freud, as próprias exigências da vida civilizada, de um modo geral, ou em grande parte, elas são responsáveis por esse mal-estar que assola o indivíduo na humanidade. Uma vez que ela se contrapõe com as reais aspirações dos indivíduos. E isso gera, gente, perturbação, que resulta nas exigências pulsionais da satisfação. É muita coisa que vai pressionando, né? E uma das diferenças entre o processo de desenvolvimento do indivíduo e o processo de desenvolvimento da civilização é que para o indivíduo, né, para nós seres humanos, a nossa felicidade ela é muito importante, é tipo assim, está em primeiro lugar. Já ao passo que para o desenvolvimento da civilização, ela não necessariamente ela é considerada, entende? Para o ser humano, a felicidade é muito importante, já que para o processo de desenvolvimento da civilização não é tão, nem às vezes, nem tão considerável. Com isso, o homem experimenta uma quantidade considerável de ansiedade, é o que nós estamos vivendo hoje, né? Porque ele não pode viver todos os seus desejos, ele pode ver, né, os desejos dele serem todos realizados, porque as exigências da civilização são muito pesadas. Eu chego a pensar assim, que é como se fosse um fardo muito pesado que a gente vai carregando. E é por isso que Freud, ele nos fala que o preço pago pelo ser humano, presta atenção, gente, como que Freud ele é incisivo nisso. Ele fala que o preço pago pelo ser humano, por um pouco de segurança, é uma parcela da nossa liberdade. Então, isso é muito sério, né? É um debate que vem sendo falado desde Freud, e nós temos sentido isso o tempo inteiro. E é por isso que o tema nosso, né, da nossa live hoje é da cidade para o campo. Muito a ver, né? Freud, da cidade para o campo. E para a gente fazer as coisas ficarem assim, mais gostosas, como diz Freud, tirar um pouquinho desse fardo, vamos escutar um pouquinho o Cristiano? Oba, canta aí pra gente, Cristiano. Desse jeito eu vou da cidade pro campo de novo, hein? Correndo. Numa casinha inocente do sertão, de um fogo baixo aceso de um fogão a lenha. Tenho tudo aqui, umas vaquinhas leiteiro no bão, uma baixada ribeira violão e umas galinhas.
Tenho um quintal, uns pés de frutas e de flor, e no meu peito muito amor. Plantei alguém, que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu aqui no meu sertão. Vez e outra vou na venda do vilarejo tocar sal grosso, cravo e outras coisas se fartar. Barbada pingaia, pego meu rão, faço da estrada de poeira levantar. Qualquer tristeza não for, não vai passar. No Matabuaia, galopando vou, depois da curva vem alguém que chorando sempre de alguém a me esperar, que vida boa, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Só vocês, hein? Que vida boa. Oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Eita! Que delícia! Olha, é verdade, no caminho do sertão. Veja bem, que delícia! E agora? E não podemos deixar de lado, nós vamos chamar uma pessoa muito especial para falar sobre a questão do neo-rural, doutora Simone Cardoso. O que será isso? Eita! Olha, eles foram os nomes difíceis, né, gente? Simone, filha! E que vida boa, hein, gente? Que é do sertão. Gente, que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Nosso grupo está muito feliz com a participação de vocês, com os comentários, com os incentivos, mas é muito, muito show de bola nós estarmos juntinhos mais uma vez nessa sexta-feira. Essa questão das pessoas, né, saírem da cidade para o campo, o que acontece? Quem de nós que não conhece uma pessoa que saiu da cidade, que foi morar na roça? Quem não conhece uma pessoa que já falou da vontade de sair do campo e ir, aliás, de sair da cidade e ir para o campo, ou de comprar um terreninho para construir, não é verdade? Essas pessoas que saem da cidade para morar no campo, eles são chamados de neo-rurais, quer dizer, neo-novo, né? Os novos rurais. E tem esse movimento também chamado de slow living, que significa vida lenta. É um estilo de vida que as pessoas vão buscar se conhecer mais, a respeitar o tempo delas, a administrar esse tempo, a desacelerar, porque a vida na cidade é uma aceleração total. E, a bem da verdade, parece que nós o quê? Se a gente não falar que está estressado, que a gente não falar que está numa vida corrida, que tem excesso de responsabilidade, parece que a gente ficou meio fora de moda, né, gente? Que a gente está meio deslocado, meio fora de moda, né? Então, assim, esse movimento de sair da cidade e ir morar no campo, ele vem crescendo cada dia mais. E não pensem em vocês que são as pessoas velhas, que querem aposentar e ir lá para o campo. Não, não, não. São pessoas, são adultos jovens, geralmente na faixa de 30, 39 anos, que estão buscando esse novo jeito de viver, esse novo jeito de trabalhar, que vai o quê? Juntar, unir, né, o bem-estar com os cuidados com a natureza, com as novas formas de viver. E nesse jeito novo de viver, ele é um ajudando o outro. E esse novo olhar, né, ele volta a dar valor ao rural, volta a dar valor ao meio ambiente, porque a qualidade de vida na cidade, ela está o quê? Precária, não está boa. Muitas pessoas foram viver na cidade em busca de quê? De riqueza, de acumular bens, de ter sucesso, de se desenvolver. Só que depois, com o passar do tempo, isso passou a gerar o quê?
tensão, sobrecarga emocional, a cidade está muito violenta, tem uma intranquilidade muito poluída, e às vezes esse excesso de trabalho e outras coisas mais, né? E esse jeito, né? Então acabou que o quê? Que ficou, viver na cidade ficou caro em todos os sentidos. Às vezes a vida assim, ela se torna um caos, a pessoa vive em meio a um caos na cidade. Claro, não são todas as pessoas, evidente, mas assim, muitas pessoas, e essas pessoas que não suportam mais, que estão buscando justamente o campo. E o homem saía do campo para buscar algo evoluído, mas hoje, com a internet, independente do lugar que a gente está, nós estamos conectados com o mundo, ninguém fica excluído das notícias, das novidades. Nos mais distantes lugares, as pessoas estão conectadas, estão antenadas, sabem de tudo que acontece. As pessoas hoje elas estão mais preocupadas com a saúde física, com a saúde mental, elas estão mais preocupadas em se cuidar. E aí, nessa preocupação, não combina estresse, não combina competição, não combina individualismo, o que é muito comum na cidade. Então, essas coisas não vai combinar com esse novo estilo de vida que a pessoa está buscando. As pessoas, às vezes, também elas buscam as áreas que são conhecidas como periurbanas, que são aquelas áreas que estão na roça, mas aquela roça perto da cidade. E as pessoas que vão da cidade para o campo, elas vão levar o quê? Toda a experiência que elas têm da cidade, muita tecnologia. E isso acaba o quê? Que enriquece o campo, enriquece a agricultura, enriquece está tendo agora, né, o turismo ecológico, ela vai levar novas tecnologias, ela vai levar um ar novo para o campo. E aí essa mistura fica muito interessante, porque junta a modernidade com o aconchego do campo, com a tranquilidade do campo. E esse casamento, né, da cidade com o campo vai dando muitos belos frutos. Hoje nós já temos as pousadas de finais de semana, há um incentivo muito grande do artesanato local. Eu lembro que eu morava na cidade de Ouro Branco, e tem um vilarejozinho pequenininho lá que chama Itatiaia, bem simplesinho, muitas poucas famílias que moram lá. Então, com esse turismo, foi levando muita coisa para o local. Então, é um vilarejo realmente pequenininho, mas o artesanato local foi ficando grande, então as pessoas começaram a ter novas formas de ganhar dinheiro lá na roça. Temos também as trilhas ecológicas, pesca e pague, hotel fazenda, turismo esportivo. Então, são novas formas de ganhar dinheiro, novas tecnologias, que vai o quê? Aumentar a produção no campo, vai evitar as perdas nas colheitas e muitas outras coisas, não é verdade? Uma outra coisa que tem ajudado muito também, que é no campo, é a ecoterapia, né? Que temos o quê? Terapeutas que vão trabalhar com cavalos, né? Para reabilitação de pessoas com necessidades especiais, com problemas, às vezes, físicos, né? Tem as terapias de energização, que as pessoas vão o quê? Finais de semana, para ter descanso mental, descanso físico, para ter o máximo de tranquilidade, contato com essa natureza. Ficam rodeadas ali de quê? De animais, de plantas, cachoeira, faz caminhadas nas trilhas. Tudo isso vai fazer o quê? Com que o visitante se sinta inteiramente em paz e aliviado com toda essa tensão, esse estresse que a cidade grande promove, né? E todo esse movimento, então, vai acabar o quê? Mostrar que o campo pode oferecer jeitos interessantes para as famílias viverem. Que o campo não está, é só plantar, é só colher, esse serviço duro, viver isolado. Não. Né? Sem contar que o quê? Essa natureza, o contato com a natureza, ela vai oferecer muitas essas imagens, que nós temos experiências muito emocionais profundas com essas imagens. Gente, eu acho que quase todo mundo, quem nunca brincou, quando criança, de ficar olhando as nuvens, de ficar olhando, enxergando objetos, enxergando cenas e literalmente viajando. Eu ficava tempos imaginando essas coisas. Então, é um momento de criatividade, de pôr a imaginação para funcionar.
E a natureza está sempre nos nossos sonhos, nas nossas falas, nos nossos desejos, nas nossas referências, não é verdade? E por quê? Porque ela é a nossa origem. Os elementos da natureza, muitas vezes, são sinônimos de quê? De generosidade, de amizade, de amor. Quando nós contemplamos a natureza, nós representamos aquela delicadeza dos sentimentos, a leveza e a simplicidade da vida, porque a vida, ela é simples. Nós é que muitas vezes complicamos a vida. Verdade. Não é verdade, gente? Verdade. O filósofo grego, Epíteto, falava que o que perturba, o que vai alarmar o ser humano não são as coisas, são as opiniões que as pessoas têm a respeito das coisas. E dessa forma, nós podemos pensar que as nossas falas, na verdade, elas não expressam os nossos pensamentos, elas vão expressar os nossos sentimentos, os sentimentos que nós vamos tendo ao longo das nossas vidas, a forma como nós entendemos tudo aquilo que a gente foi vivendo, que foi gerando sentimentos. Os grandes pensadores falavam que o homem era um animal racional, mas cada vez mais o homem ele é definido como o quê? Como um ser simbólico. Por exemplo, os nossos sonhos, os atos falhos, que é quando a gente quer falar uma coisa e fala outra, a gente fala, não é isso que eu queria falar, não. As piadas, tudo isso é um produto do nosso inconsciente. O que nós guardamos lá, muitas vezes que nós queremos afastar, se a gente não tiver esse símbolo, se não tiver alguém para compartilhar, se ele não puder ser interpretado, ele não vai dizer nada. Por quê? Eu só sou um sujeito quando existe a relação com outro sujeito. Imagina uma pessoa morar num lugar isolado onde ela não conhece outra pessoa, ela não vai se sentir um sujeito, porque não tem ninguém para compartilhar, né? E todo sentimento, ele é manifestado no corpo. Por exemplo, se uma pessoa está com ansiedade muito elevada, ela vai ter o quê? Ela vai alterar os batimentos cardíacos, ela vai aumentar a frequência respiratória, ela vai ter um aumento da pressão sanguínea. Por quê? Porque o corpo age, o corpo expressa, o corpo fala, ele manifesta os nossos sentimentos. Você vê que quando acontece alguma coisa que você fica com vergonha, a primeira coisa que faz é o quê? A gente o quê? Fica as bochechas tudo rosada. Por quê? É o sentimento gerando algo no corpo. E para a gente ter essas sensações, nós precisamos de quê? Dos sentidos, visão, do olfato, do paladar, da audição, não é verdade? Eles nos ajudam o quê? A formar ideias, a formar imagens, a compreender o mundo que nos serve. E dessa forma a percepção, então, vai ajudar o quê? A mente a ficar ativa junto com os sentidos, porque uma coisa não é isolada da outra. Então, estão vendo como que é importante esse contato com a natureza, esse retorno com essa nossa origem. Mesmo quem não tem um lugar próprio, né? Sim, divino, né? Precisa sim conectar, que é a nossa essência. Então, mesmo quem não tem um lugar, que não tem uma rocinha, que não tem um sítio, um lugar para ir, é importante, de vez em quando, estar em contato com essa natureza, repor as energias, se equilibrar, fazer essa troca. Então, sempre que você puder, não perca tempo. Corra para um lugar e vai o quê? Entrar em contato com essa natureza. Mesmo às vezes perto da cidade, tem muitos locais que você pode ir, andar, curtir a natureza, sentir o cheiro do mato, Simone, andar descalço. Quando eu era muito novo, minha tia levava a gente para o Parque Municipal para abraçar a árvore. Delícia, troca de energia maravilhosa. Ontem eu abracei uma, se alguém passava, parecia uma doida abraçando uma árvore, mas não. É troca de energia, andar descalço na terra. Porque a gente fica, eu não sei vocês, mas se a gente fica muito tempo sob tensão, muita preocupação, é muito comum a gente, eu tenho isso, você às vezes encosta num carro, numa coisa metálica, você tem choque, você toma choque no carro, você toma choque encostando na pessoa, então você tem que fazer o quê? Descarrega literalmente a energia, pisa no chão. Tenha contato com essa natureza, mexa numa planta, quem mora em apartamento fala, mas eu não tenho um quintal. Tem vasos, tem gente que cultiva várias coisas dentro de casa. É uma forma de verticais, hortas verticais. Isso tem, né? Então, uma coisa que eu até descobri nisso, a suspensa, sobre a questão de mexer no jardim, que a gente está tomando sol, fazendo exercício físico e sentindo a terra.
E a questão que hoje em dia, por exemplo, você vê que é muito comum as pessoas hoje em dia estarem com a vitamina D muito baixa, tem que ficar fazendo reposição com remédio. Mas 100% de vitamina D a gente consegue o quê? Exposição ao sol de 10 às 4, uns 15 minutinhos a 20 no dia, que é para repor essa energia. O que é isso, gente? Natureza. A gente precisa desse contato com a natureza. Nós não podemos ficar nesse mundo, né, de concreto, não, a gente precisa do contato com a natureza, é importante esse contato, essa troca de energia, descarregar essas tensões. A gente vê, às vezes, finais de semana, em BR, pessoas o quê? Pedalando, né? Verdade. Grupos de bicicleta, justamente para quê? Para ir para o meio do matinho, fazer uma trilha, pegar uma cachoeirinha. A gente não pode ficar, né, ter esse distanciamento desses elementos naturais, não é verdade? Simone, tem várias pessoas participando no chat aqui nosso. Eba! Paulinho falando assim que ir para o campo é qualidade de vida, edificando um novo lar. Olha, sendo bem sincero, para mim a cidade do interior é para passear, né? Eu sou mais urbano, né? Esse é o contraponto, tá vendo? Tem também, Claudete, da cidade para o campo, tranquilidade e diversidade da natureza, dentre tantos outros. Mas mesmo quem não se identifica muito de ter aquela vida no campo, mas como ele falou aí, vai passear, tem um contato e volta, porque você volta o quê? Renovado, não é verdade? E agora, Fernanda, o que você vai falar para a gente? Vamos lá contribuir com a nossa live aí, fazer um contato. Vamos deixar o Cris falar, sabe por quê? Porque o Cris vai trazer um assunto. Será? Que é sobre o tempo. Não, então o Cris fala, porque a gente está falando desse tempo aí de cidade para o campo, renovar, respeitar o tempo. Então fala aí para a gente, Cris. Pois é, meninas. Será que nós estamos sabendo lidar com esse tempo do contemporâneo, esse tempo nosso? É uma dúvida que eu tenho. Tá, Cris? Será? Vamos ver se a gente está conseguindo lidar bem com ele. Então, Simone, nós vamos falar, então, da questão do tempo, dois conceitos básicos, até da filosofia. Vamos falar sobre o Cronos e vamos falar sobre o Kairos. Então, o que seria esse Cronos, gente? O Cronos é o senhor do tempo, né? O senhor do tempo. Nossa vida todinha nós nos organizamos de forma cronológica, né? Acordamos 7 horas, ou 6 horas, tomamos um banho, um café, vemos a família, levamos os filhos para a escola, depois vamos trabalhar, depois tem que almoçar, depois 6, 7 horas saímos do serviço, vamos para a academia, depois retornamos para casa, jantamos e finalizou o dia. Então tudo é cronometrado, né? Então, esse é o Cronos, esse senhor do tempo. Enquanto o Kairos representa o tempo que não pode ser controlado, né? Para os gregos antigos, o primeiro significava o tempo cronológico, igual eu falei anteriormente, enquanto o segundo se referia à qualidade do tempo vivido, algo que não se pode ser medido através dos números. Então, a qualidade no tempo seria o quê? Nós quatro aqui, ó, tão gostoso esse encontro nosso, de forma de live, né? Tentando compartilhar conhecimento, mas nós estamos nos divertindo, nós estamos numa qualidade de tempo entre quatro amigos, né? Mas também, em contrapartida ao fazendo jus ao nosso momento, Simone, nós podemos falar sobre a questão do Covid, por exemplo. As pessoas têm andado angustiadas, têm andado certas, até como deprimidas, né? Com essa incerteza, por causa desse home office, né? De certa maneira, as pessoas hoje estão numa liberdade condicionada, né? Então, as pessoas estão muito mais nesse Kairos do que no Cronos. Para vocês verem. Só uma coisinha que você falando dessa questão da relação Covid, do tempo do Cronos aí, é tão louco isso que as pessoas, mesmo ficando dentro de casa, ali não saindo tanto, é muito comum hoje em dia a gente ver a pessoa falando assim, eu estou perdendo a noção do tempo. Sim. Diariamente. Não é? Todo momento. Aliás, até fala às vezes.
E aí as pessoas falam assim, nossa, eu não fiz nem um terço do que eu deveria ter feito e já é 8 horas da noite. Vocês têm ouvido isso por aí? Demais. Não fiz nem metade do que eu queria. Porque esse tempo Kairos, ele está praticamente andando junto com o Cronos e as pessoas estão perdendo essa percepção, né? Então, veja bem, Simone, vamos um pouquinho de história aqui. É bom. Na mitologia grega, o Cronos, olha que interessante, era o deus do tempo, né? Uma grandeza que pode ser medida por horas, minutos, dias, semanas, meses, né? E sua força é implacável, né? E não pode ser detida. Tudo que é conquistado, né? E nesse tempo é efêmero e infindável. Então, o Cronos, na mitologia grega, casou-se com a sua irmã Reia, com quem teve filhos, né? Hades, Poseidon, Hera, Deméter, Hestia e Zeus. Temendo a concretização de uma profecia que dizia que ele seria tirado do poder por seus filhos, o Cronos engoliu todos eles logo após o nascimento. O único que salvou foi Zeus, após Reia enganar o marido e entregar a ele um pedaço de pano para ser engolido no lugar do filho. Já adulto, Zeus deu uma porção mágica para seu pai, fazendo com que Cronos vomitasse todos os outros filhos, né, e finalmente libertá-los, por ter derrotado esse Cronos, né? E então, que simbolizava o tempo, né? Zeus e seus irmãos tornaram-se imortais, né? E o Kairos, que era o filho mais novo de Zeus e de Tique, né? A deusa da sorte e da fortuna. Olha que interessante, Tique. Um pouquinho de mitologia. Tique, né? Sim. Tic-tac, tic-tac. E foi descrito como um jovem belo e com apenas, né, um tufo de cabelo na testa, que é o Kairos. Era um atleta tão ágil que era praticamente impossível persegui-lo. Entre os romanos, ele percebeu o nome de Tempus, que representa aquele breve momento em que as coisas são possíveis. O Kairos é o tempo que não pertence a Cronos. Ele não pode ser cronometrado ou previsto. Trata-se da oportunidade. Então, vamos lá, gente. O Cronos, ele é o tempo cronológico. Tudo que eu faço, eu tenho que estar vinculado a horários, né? No meu dia a dia. Eu me organizo a minha agenda, porque de 8 a meio-dia eu vou fazer algo, de 1 às 5 outra coisa, chego em casa, eu tenho mais um momento com minha família, com meus filhos, mulher, mãe, ou aniversário, etc., tudo cronometrado. Então, ele é temporal. Agora, o Kairos, ele é atemporal, porque ele não pertence ao Cronos. Então, na psicanálise, nós falamos o seguinte, que o tempo do inconsciente, ele não é no Cronos, ele é no Kairos. Olha que interessante, Simone. É no Kairos. De acordo com a física quântica, né? Sim. De acordo com a física quântica, o tempo de Deus é conhecido como Kairos, ou seja, atemporal, impossível de ser medido. Tempo de qualidade, aquele final de semana com os amigos, familiares, queridos, uma viagem com a pessoa amada para um lugar mágico, tudo são exemplos desse Kairos, tá certo? Fernanda, olha que interessante. Oi. Fazendo uma relação, Cronos e Kairos, né? Na filosofia, esse Cronos era tempo Kairos e Cronos. No nosso dia a dia profissional. Sabe o que você me fez lembrar? Naqueles lugares gostosos que nós estamos, onde o tempo para, e aí você perde a noção da realidade, mas porque está fazendo algo tão prazeroso, não é que passa rápido, não, é porque você queria muito mais daquele tempo. Por que não aproveitar mais tempo para fazer uma vida mais qualificada? E é esse tempo que a gente tem que pensar. A gente fica cronometrando as coisas diariamente, né? E os nossos hábitos têm nos engolido. E quando você fala, olha, uma caixa de diálogo enorme acontece na minha cabeça, e eu consigo decifrar algumas sensações que eu tenho vivido na minha rotina louca, que eu acho que é a rotina de muita gente, essa rotina desesperadora, que mesmo em tempos difíceis, todo mundo quer ocupar todo o espaço de tempo.
porque agora é sinônimo de todo espaço de tempo ocupado, produtividade, sendo que não, porque você se esgota e sua produtividade diminui. Então, a gente tem que pensar nisso. E você me fez refletir agora de uma maneira bem saudável, porque você fez um passeio na minha vida, falando desses tempos. Obrigada, Cris. E tem uma coisa também, Fernanda, que falando em tempo, que a gente tem que ficar atentos, é que o seguinte, tem uma crença cultural de que quem está ocioso é o quê? É vagabundo, é malandro, e a gente tem que ter tempo, sim, para o lazer, para a felicidade. Colocar a perna para o ar. Precisa se respeitar o tempo que nós temos. E esse Kairos é interessante também, se a gente for pensar, como que se mede o tempo de um momento feliz? Não tem como. É verdade. Nossa, que lindo! Aqui lembrando. E muitas das vezes a gente não consegue executar tudo que a gente queria naquele lugar tão maravilhoso e gostoso que nos abraça. Por exemplo, vou dar o exemplo da roça. Eu estava em Conceição, vim pouco tempo atrás, depois fui para o Rio de Janeiro, lá na Serra da Taquara, e nesse 1 mês e meio viajando, pareceu que, assim, mas foi uma semana, sabe? Não, cara, esse 1 mês e meio viajando, vida de rico, gente. 1 mês e meio viajando, ele precisa de mais tempo para quê? Agora chega, né? Chega. De tão bom caiu no Kairos, né, Cris? Por favor. Eu estou muito mais no Kairos do que no meu filho. Então, o antônimo de cronológico quer dizer atemporal. O antônimo, certo? Nós estamos falando... Então, sempre vamos sempre vincular. Quando eu falo de cronos, é temporal, tá certo? E quando eu falo de Kairos, é atemporal, tá certo? Não está inserido em um grupo de acontecimentos, enquanto Cronos quantifica. Cronos quantifica, enquanto Kairos qualifica. Olha para você ver, se eu fosse adjetivar cada um, então Cronos quantifica e Kairos qualifica. Né? Então, assim, tanto tempo eu fiquei feliz, mas a quantidade eu não consigo mensurar. Nossa, vamos mensurar. Né? Justamente. Perfeito. Então, ora vivemos o tempo no Cronos, igual eu falei anteriormente, que é aquele cheio de burocracia, controlado por cronogramas, pelas horas, os prazos determinados para finalizar algum trabalho, e ora nos permitimos viver o tempo do Kairos, que é vivenciado com qualidade, com valorização e qualificação daquele instante, daquele momento específico, mudando o sentido interior das nossas atividades diárias, fazendo com que o nosso dia a dia se torne mais leve, com menos regras, livre de pressão, ameno e feliz. Eu sou enfermeiro, trabalho em 2 hospitais, e às vezes a gente faz 24, 36, 48 horas. E cai muito isso aí, no cronograma de horas trabalhadas e obrigação, pelo Cronos. Mas só que muitas das vezes nós sentimos uma necessidade do descanso, do prazer, do lúdico, né? Aquele tempo de qualidade. Então, muitas das vezes, principalmente, estou pegando uma classe, né, da área da saúde, área de segurança, área da educação, que tem cargas horárias muito exaustivas, é importante contrabalancear esse Cronos com o Kairos, que é o tempo de qualidade, que é o tempo com as pessoas amadas, as pessoas que são importantes, são caras para a gente, né? Fazer com que esses 2 tempos caminhem juntos, com certeza não é uma tarefa das mais fáceis, gente. Somos cobrados o tempo todo com o cumprimento de algumas rotinas, né? Então, embora isso seja tão burocrático e exaustivo, é necessário até que possamos compreender o quanto o tempo Kairos é valioso. A alegria de uma meta cumprida, o trabalho finalizado e com resultado. É a alegria de um momento oportuno. Quantas vezes que dentro às vezes do Cronos, o Kairos, a gente vê, por exemplo, às vezes a gente vai elaborar um projeto numa instituição que a gente trabalha e você vê que tem êxito e que vai promover e que vai ajudar a desenvolver aquela empresa, um hospital ou até um setor de Covid, onde eu trabalho, e aí você vê assim, que muitas pessoas foram salvas. Aí tem a satisfação, tem o prazer, né? Eu fiz bem feito. Olha que interessante, Rose. O tempo para tudo, inclusive para Deus.
Eu peguei uma referência aqui, num fato histórico, para exemplificar a questão de tempo na Bíblia. Para tudo há uma ocasião. É um tempo para cada propósito debaixo do céu. Olha que interessante, Rose. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, é tempo de curar, tempo de derrubar, é tempo de construir, tempo de chorar, tem tempo de rir, tem tempo de prantear, tem tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar é tempo de se conter, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar e tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e de viver em paz. Né, Rose? Olha que interessante. E quem falou isso foi um homem muito sábio, que foi Salomão. De sabedoria ele entende. E aí a gente às vezes vê também, sabe o que, gente? A arrogância do homem, né? Em se achar dono de tudo. Dono de tudo. Não é. E aí a gente não vive o agora. Está sempre com o pé à frente e deixa passar as oportunidades. E você falando nisso aí, Cris, também, sobre a qualidade do tempo, eu acho que todo mundo já conheceu uma metáfora, eu acho ela muito linda, de um pai que ele saía muito, muito cedo para trabalhar, e quando ele chegava já era muito tarde, e ele não conseguia encontrar com o filho dele acordado, porque ele saía, o filho estava dormindo, ele chegava, o filho estava dormindo. E ele, todo dia, antes de trabalhar, ele ia no quarto, dava um nó no lençol, para mostrar que ele passou lá. E o filho ficava muito feliz de saber que o pai passou. Então, quer dizer, isso aí é o quê? Kairos. É a qualidade do tempo que ele teve com o filho. Tá bom. Aí, Semi, vou fazer um parênteses, então. Porque quando você está falando do Kairos, que é qualidade, né? E você vem com essa metáfora. Mas me veio uma outra metáfora que fala parafraseando, de um pai também que trabalhava muito e o filho também não via o pai. E aí, uma vez, o pai chegou para o filho e perguntou para o filho, perguntou para o pai, quanto que é a sua hora de trabalho? E aí o pai falou uma quantidade, tudo, e foi no dia a dia. Até que um dia o menino chegou com um dinheirinho e falou para o pai, eu juntei um dinheiro e eu tenho aqui, você pode me dar 1 hora do seu tempo? Quantitativo, mas no objetivo de obter o qualitativo. Então, resgatar o qualitativo, né? O Kairos com o Cronos, e como que a gente precisa ter sabedoria para trabalhar com isso tudo aí. Conciliar os dois. Porque senão a gente vai perdendo. E é o que Freud fala, que vai virar um fardo, né? A vida vira um fardo, né? Porque a gente fica escravo desse tempo. Um segredo, esse fardo então, aí gente, também, né? Um segredo esse fardo aí, as pessoas... Só um tiquinho, só para completar. Isso da Rose. Vamos cronometrar Kairos e Cronos. É porque esse que a Rose falou dessa sobrecarga, hoje em dia é muito comum. Muitas pessoas estarem o quê? Tensão no pescoço, tensão nas costas, porque o peso é muito grande. Nem na hora de dormir consegue relaxar. Vai lá, Cris, não vou te interromper. 3 palavras para ter essa temperança seria humildade, discernimento e sabedoria, para a gente conseguir conciliar esses 2 tempos. E eu gostaria de chamar com muita alegria a nossa próxima atração aí, doutora. Vem pra cá, Rosinei. Vem pra cá. Adorei, gente. Não. Então tá bom. Então vamos para a próxima atração, mas eu quero falar, trazer na prática isso tudo aí mesmo. Porque eu estava até lembrando, nós vamos ficar nos causos, né? Nós vamos. Mas tudo que a Simone estava falando sobre, né, as novas pessoas que estão, os neo-rurais, né? Mas tudo isso aí que a gente fica observando, que para o Brasil é um pouco mais recente, mas
nas grandes cidades, lá nos países, essas coisas estão acontecendo há mais tempo. Mas a cidade, né, a gente paga um preço. Eu estava observando como que Freud fala, né, da gente pagar esse preço da liberdade, porque olha a cidade, alto índice de violência, gente, tráfico, uso de droga, o desemprego que está aí num nível muito alto, aumentou ainda mais com esse negócio da pandemia, poluição que a gente vive, né, poluição da água, poluição visual, gente, como que a poluição visual tá tão gritante, poluição auditiva, as pessoas ficam andando por aí achando que todo mundo tem que ouvir o mesmo tipo de música que eles, né? Problema do transporte, que é um caos, né? Quando os trabalhadores estão saindo para o serviço, é muito conflito no trânsito, na volta também, então você gasta um tempo enorme para você chegar no serviço, para chegar em casa, né? O calor que a gente tem, que é conhecido como um microclima urbano. Gente, então tudo isso na cidade, abastecimento de lixo, infraestrutura, o alto custo, né? A vida, como que o preço é muito alto das coisas que a gente tem. Sem falar que ainda não temos com tanta qualidade. Então, as pessoas elas estão realmente querendo ir lá para a zona rural, para um lugar mais calmo, né? A Simone estava falando, olha, nem precisa ser tão longe assim, porque as pessoas querem ficar entre mesmo lá o campo e a cidade, né? Tipo meio termo, para gozar dos dois lados, né? A gente faz essa junção, um trazendo benefício para o outro. E o que tem acontecido é essa busca mesmo de simplicidade, gente. Puxa vida, como que é mais fácil a vida sem tantas coisas, né, para tumultuar a nossa vida. E principalmente esse resgate. Eu gosto muito dessa palavra de resgate, de restauração, eu gosto muito disso, né? Então, o interior, ele tem proporcionado mesmo uma vida mais serena, é uma alternativa que as pessoas têm, pode ser um recomeço profissional, pessoal também. E hoje as pessoas também têm, lá nos interiores, também já está tendo faculdade, então já tem um empenho maior para que as pessoas estejam, né, trazendo mais movimento econômico para a cidade. Em compensação, é o que Simone estava falando, né? Há uma troca, né? A gente vai buscar as coisas boas do campo, mas a gente leva também parte da nossa história, trazemos um pouco da história deles também, mas, infelizmente, no interior também a gente já tem históricos, né, de tráfico de drogas, né? As pessoas, às vezes, estão levando lá drogas para os campos, para cidades menores, assaltos. Outro dia a gente escutou na televisão lá, na cidade de São Paulo, que é até a cidade da minha nora, Mococa, o pessoal foi lá e arrombou 3 caixas de banco. Quer dizer, a violência chegando lá também. Mas o que eu quero trazer para vocês é falar sobre a comida, né, gente? Fala aí, como que é bom. Fala aí. Minha amiga fala que a fome... O olho do Cris brilha, fica desse tamanho. Imagina. Eu vou falar agora da comida natural, tá? Depois do que eu passei para você. Porque hoje a senhora postou um torresmo. Pois então, vou mudar aqui, falar sobre o fato das pessoas lá poderem comer aquelas verduras sem agrotóxico, gente, sabe, orgânico, essas coisas todas, água sem tanta química para purificar, sabe, essa qualidade de vida. E aí tem um jornalista, chama Rafael Berro, do jornal The Guardian, que ele fala assim, o impulso de escapar é primitivo, está no apetite por oxigênio, o sonho de crianças tendo uma infância livre e o desejo de ver o horizonte por períodos prolongados. E aí ele continua. Não é legal isso? A nossa essência não mora no que podemos comprar,
mas sim no que podemos ser. Perante a lei dos homens, todos nascemos livres, e essa consciência emergente tem se disseminado há alguns anos, quer dizer, tem se perdido. E aí, eu estava até falando com vocês que eu busquei, fui fazer pesquisa de campo, hein? Ó, fui fazer pesquisa de campo. Claro. Achei, caramba, o negócio é assim. E aí, eu fui conversar com uma amiga minha, que ela estudou aqui em Belo Horizonte, quer dizer, ela veio lá da Bahia, veio para Belo Horizonte, fez faculdade aqui, psicóloga e tudo mais. E aí, ela foi me contar um pouquinho como que foi a ida dela para a cidade de Itaquiraí, lá no Mato Grosso do Sul. É pouca coisa não, gente, é muito longe. É longe. Só que ela falou que teve muitas mudanças, né, nessa escolha dela. Mas nisso eu quero já trazer a fala do esposo, que ele falou assim, olha, mas a família é a Viviane, vou dar os nomes, Viviane, Alexandre e Diogo, eles conversaram e entraram num acordo. Então, isso aí já facilitou, porque eles tiveram um acordo. E aí a Viviane fala que ela procurou levar todo esse trâmite, tudo, pelo lado da fé, acreditando que Deus sempre tem um propósito para a vida. Só que ela fala que foi muito difícil no início enxergar tudo que ia acontecer para eles, e eles precisavam de se fortalecer cada dia. Mas ela fala que Deus fortaleceu ela muito, né, para vencer os obstáculos. Ela diz que hoje, ela fala com alegria, que foi a melhor oportunidade que ela teve, que ela aproveitou a oportunidade, né? Ela fala que hoje eles estão juntos, né, na alegria, na dor, na oração, no trabalho, porque estão trabalhando juntos, tem uma loja, e o comércio, graças a Deus, eles estão trabalhando junto, e isso é muito bom. Ela fala que o bom é que, por exemplo, o Diogo tem 14 anos, e eu tirar o chapéu para você, Diogo, gente, Diogo mudou, ele tem 14 anos agora, mas deve ter ido com uns 12 por aí, e ele mudou não só de cidade, mas ele deixou os amigos aqui, a escola dele aqui, familiares, primos, essas coisas todas, e foi para uma cidade pequenininha, e ele teve que, né, se permitir viver nesse lugar. E o Diogo, você está de parabéns, Diogo, ele venceu os obstáculos, então ele foi lá, se permitiu ser um bom aluno, se integrar lá com a comunidade e tudo mais, e ainda hoje ele está ajudando na loja. Olha, gente, presta atenção, ele é o marketing, eu ia falar que ele é o marqueteiro da loja, mas ele é que faz o design lá, os flyers, essas coisas todas, é o Diogo que faz isso. Mas a Vi fala que uma coisa que traz de perda é esse convívio com os familiares, né? Porque deixaram os amigos aqui, e é tão longe, parentes, e ela até me fala de uma tia dela que a tia estava passando mal, uma tia muito querida mesmo, mas quando ela chegou lá, graças a Deus que ela pôde conversar com a tia ainda, a tia estava internada, ela disse, não, tia, eu vou. O marido falou, vai lá, fica com ela, mas quando ela chegou, a tia já estava no CTI. Então, essa dificuldade, porque para ela sair, mesmo se receber uma notícia, até ela ir mesmo para pegar um avião, gente, ela precisa ir para uma cidade, para depois pegar o avião, descer lá em São Paulo, alguma outra cidade, para depois vir para Belo Horizonte, por exemplo. Então, é uma das preocupações do Alexandre, que o pai também já está de idade. Então, toda vez que eles vêm para cá, para Belo Horizonte, ele vive o máximo que ele puder, né, aproveita essa oportunidade para estar junto, porque esse a desvantagem, né, de estar tão longe. E uma outra pessoa também que falou, dá nome também, que fala nome, porque é uma pessoa querida pra caramba, mas vou falar um pouquinho da minha irmã, a Cleone. Essa minha irmã também, ela é psicóloga, tem uma vida toda estruturada aqui, os filhos aqui, netos aqui, mas ela está querendo mudar lá para Buriti, São José do Buriti. O que ela tem falado de benefício, ela falar dessa pressão toda que a sociedade faz, né, que a civilização faz.
Então, você pode ser mais livre, você não precisa de ficar o tempo inteiro rebuscando as coisas, né? Ela falou de um português mais rebuscado, né? Cheio de dedo para falar essas coisas. Não precisa. Vou lembrar. Você não precisa de ficar o tempo inteiro na sala. Lá no interior, você pode ficar muito mais tempo na cozinha. Lembram da nossa outra live? É isso que ela é um lugar muito mais assim, mais confortável, de mais afeto. Tanto é que ela pensa em ficar lá junto com o esposo, mas é um lugar onde os netos amam ir. Amam, porque lá eles podem andar de bicicleta, lá eles podem ficar na rua por mais tempo, colocar o pé no chão, essas coisas todas. E aí, como que eu vou falar? A perda é porque não tem uma infraestrutura mais, né, legal, né? A infraestrutura é mais precária. Saúde, água, energia, essas coisas todas, lazer mesmo, é mais precário. A internet lá cai pra caramba, mas tá aí, né? Tem uma ausência do poder público estadual, né? Nessas esferas da educação também. Transporte é mais difícil, todas essas coisas. Então, temos muitos benefícios, né? Mas tem algumas coisas que elas vão deixar a desejar. Mas nas escolhas, gente, se nós temos escolhas, é porque as duas opções, elas são boas. Eu preciso escolher a melhor. E aí eu quero perguntar, será que ir para o campo é por causa de uma fuga? Não é só isso, não. E para o campo também, e o Cris até falou sobre isso, sobre as raízes das pessoas, a origem, você voltar, aquele lugar gostoso que te traz tanta infância. E tem uma outra pessoa também, que eu vou dar o nome dela de Flor. Essa Flor, ela veio de uma cidade pequena, veio para Belo Horizonte estudar e trabalhar, e fez faculdade, foi trabalhar num banco de bastante expressão, fez uma carreira brilhante, chegando a ser gerente sênior e tudo mais. E só que a pressão, de novo lá, Cronos, né? As opressões. Então, no banco você tem horário para chegar, cliente para atender, meta para atingir e tantas outras regras. E aí ela não aguentou, não é? Ela não aguentou, apesar de ter conseguido comprar um carro legal, um apartamento dela também, quer dizer, as aquisições para ela, né? Aquisições materiais foram muito boas, mas ela não estava feliz. Ela estava triste, com isso veio a depressão, tomar remédio e tudo mais. Mesmo ela casada, ela não estava feliz no casamento, ela resolveu romper com tudo mesmo. Rompeu, falou assim, olha, não é isso que eu quero mesmo, não. E ela voltou para a cidade dela, pequenininha, e aí ela teve que se reorganizar. Lá ela se casou, ela tem filhos agora, e ela, apesar de não ter tantas coisas, ou um sucesso tão grande quanto ela conseguiu lá na capital, hoje ela está feliz. Olha a diferença, né? É diferença de valores, é isso que eu quero colocar. Como que as coisas são diferentes, e quando você está fazendo o que você gosta, no lugar que você gosta, no seu tempo. Então, é verdade. O que é viver no campo para você, já que a gente está falando sobre isso, e a Simone também falou sobre como que é o tempo, o seu campo. O meu irmão, por exemplo, mora em Lagoa Santa, e ele ama morar em Lagoa Santa. E olha que é grande BH. Entende? Muitas colegas minhas morando em Nova Lima, quer dizer, é um perto, mas eles têm o sossego deles, a tranquilidade, sabe? Não fica tão oprimido por esse Cronos. Então, qual que é o seu campo? Qual que é o seu desejo? Qual que é a sua perspectiva assim, de tranquilidade, né? Os seus valores? Como que você pensa de criar os seus filhos ou seus netos? O que é o campo para você?
né? Rose. Não é? Deixa eu dar uma palavrinha. Ó, que eu lembrei aqui que quando você fala do campo, desse ambiente que adoece, dessas coisas todas que acontecem, eu quero fazer com que todo mundo tenha uma reflexão sobre aquela terra que tem como representante a mãe, né? Que a gente percebe que cada tipo de ambiente afeta as pessoas de uma maneira diferente, mas por quê? Porque esse ambiente afeta o homem afeta diretamente esse ambiente, porque ele modifica o ambiente de acordo com as suas necessidades. E aí essas necessidades humanas, elas estão indo além do que a gente pode imaginar, porque nós não ficamos viciados. E aí a nossa busca é constante. Essa é a preocupação que nós devemos ter hoje, quando eu vejo a Rose comentando sobre essas coisas, né, de uma vida em paz, uma proposta mais qualificada, que também não precisa de ser uma fuga para o ambiente rural, porque também é jogar em cima desse ambiente rural um preço muito grande, porque é lá que o homem vai mudar esse ambiente de acordo com as suas necessidades. Mas levando em consideração o colega ali que é urbano, nós podemos fazer de onde a gente está o nosso campo de paz. Que é isso que importa, né? Então, deixa eu falar aqui. Fernando, um segundinho. Trazer para esse homem, o homem afeto, que de fato ele é, né, Rose? Então, Fernando, só te falar, quando você fala sobre isso, não é fugir, não é isso, não. Mas olha que você vê, a Viviane, ele foi com eles lá para o Mato Grosso do Sul. E ele já tem 80 anos. E eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele está se reinventando. Ele faz para vocês verem. Espera aqui. Olha, isso aqui é um vaso que ele faz. Olha! Vaso com coco. Sabe, ele tem 80 anos, mas ele não tá assim. Olha pra você ver, gente. Olha. Lindo. 80 anos, sabe? Ele está se reinventando. É isso que você está falando. Não é fado, não é fuga. Não é a vida, né? Lembrar que essa terra, ela é uma terra que acolhe. Quando eu falo, a gente refletir sobre a terra como uma figura da maternagem, é esse ambiente que te traz o quê? Aconchego e que pode mudar o seu comportamento. Não é que lá no meio rural, na roça, no campo, não tenha nada para fazer, não, muito pelo contrário. O serviço é pesado. Quem conhece o serviço do campo, da roça, a gente vê que é um serviço braçal, pesado. Agora, com as máquinas, melhoraram um pouco, mas mesmo assim, a figura humana, né, do homem em si é um símbolo que é indispensável. E aí, em tempos tão difíceis, né, percebendo aí esses desafios, até mesmo uma pandemia, as nossas escolhas de nos mantermos isolados, preservando uma vida qualificada, as pessoas têm se retirado dos centros urbanos e ido a caminho esse aí, esse disparato para o meio rural, o campo mesmo, é buscar uma rede para deitar e perceber que se não pausar vai adoecer. Uma mente doente faz todo o corpo adoecer. Se você lembrar que o seu corpo ele vai responder às suas emoções, às suas sensações, tudo que você traz do ambiente, que o ambiente tóxico também vai contribuir para esse adoecimento. E esse ambiente tóxico, gente, pode ser qualquer lugar. E aí a gente tem que lembrar que se a gente saiu de um lugar para o outro para ter paz, é não tornar aquele lugar de paz um ambiente tóxico, que isso é importante da gente refletir. Eu falo de um cuidado muito grande quando eu falo dessas relações com a natureza, porque quando uma pessoa sai do espaço urbano para procurar uma área rural, aquela mais afastada dos grandes centros, ela vai em busca de uma terra que acolhe, aquela terra que te dá segurança, daquele conforto, daquela proteção e a ausência de algumas carências. Por exemplo, gente, pisar na terra molhada, sentir o frescor do seu pé dentro do rio, o barulho, o chacoalhar, o vento balançando as árvores. Então, essas sensações são sensações que trazem leveza. E, de repente, quem mora lá está tão habituado a isso que não percebe, inclusive, que muitos vão em busca disso e o valor disso é maior.
Olha, pensa que o útero é aquele que alimenta, que nutre, que faz crescer. É o mesmo que a natureza hoje nos proporciona, sem que o homem chegue próximo para interferir naquilo ali. Então, nós, preservando os ecossistemas, nós estamos preservando a vida. É ter autocontrole bem fundamentado, né? Manter a nossa personalidade saudável e, acima de tudo, proporcionar bem-estar para as pessoas que estão à nossa volta. A nossa família, né? Assim, nossos amigos, partilhar momentos preciosos que poucos têm privilégio de estar. E aí, mesmo quem seja urbano, né, uma dica de um passeio, que quando for passear, que esse lugar seja um lugar de reflexão. É um período curto de tempo, mas que seja um tempo de qualidade. Isso é importante. Valorizar a nossa essência, né? Nós estamos voltando para a terra, para ter da terra o calor do útero da mãe, como se essa terra fosse a própria mãe. Essa mãe que te recebe, essa mãe que te alimenta com a agricultura, essa mãe que te protege, que te acolhe. Olha, queridos, eu quero chamar o doutor Cristiano para finalizar a nossa live. Chegou no final, passou muito rápido, mas eu estou muito feliz. Eu estou feliz porque ir de volta ao campo é ir de volta à nossa essência, o que nós temos de melhor dentro de nós. Nós estamos muito ligados às questões da natureza, seja a parte do alimento, do sono, de tudo, de todo o ambiente que influi para que você tenha uma vida saudável. Então, olha, se cuide bastante. A gente merece viver longos tempos, bons, e seja grato, com menos prejuízo, que tema tão gostoso, gratidão. Pois é. Não é à toa que se fala, né? Mãe Terra. Mãe Terra, por que não? Olha, lembrando que o mês passado nós tivemos aí o Dia da Terra, então, olha, essa live, esse programa de lives é uma homenagem, né, a esse planeta. Não que filhos vou deixar apenas, é tudo, que filhos, que mundo, que planeta, o que os meus filhos estão fazendo desse planeta, para que esse planeta seja um lugar decente, para que as próximas gerações possam usufruir. É isso que a gente tem que pensar, não é? Olha que alegria, vamos lá, Cris! Vamos lá, então. Gente, vai que vida boa, vai lá, Cris. Poderíamos ficar aqui o dia todo, mas na próxima sexta, nesse mesmo horário, tá certo? Nesse canal do YouTube, se Deus quiser, estaremos aqui para nos divertirmos novamente, tá ok? Delícia. Temos que finalizar, mas não deixe de curtir nosso canal, tá certo? Aqui no YouTube, os canais no campo, ative o sininho, aproveite e se inscreve nesse canal, por gentileza, tenta divulgar que isso é uma ferramenta para transformar, levar uma vida qualificada, um Kairos, né? Esse Kairos que nós falamos tanto, né? No canal do YouTube. E também, essa mesma gravação, ela é um programa de rádio, na Rádio Web Minha Esperança, tá certo? Baixem o aplicativo e todo sábado e domingo, a partir das 22h30, esse programa, a reprise é na Rádio Minha Esperança, ok? Conto com vocês lá, um grande abraço, que tema tão gostoso, mas temos que... Que vida boa! Que vida boa! Acho que eu vou voltar. Que vida boa! Que vida boa! Sapo caiu na lagoa, sou eu aqui no meu sertão. Que vida boa! Que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu aqui no meu sertão. Que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu aqui no meu sertão. Feliz Dia do Trabalhador! Feliz! Tchau, gente. Até a próxima.